Diabetes mellitus gestacional. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 11 pessoas no mundo possui algum tipo de diabetes, apontando também o crescimento preocupante de casos. Em 2014, a estatística apontava para 422 milhões de diabéticos, um salto de 290% em relação aos 108 milhões de casos em 1980. Todas as variações de diabetes podem provocar complicações em diversas partes do organismo, elevando o risco de morte prematura. No ano de 2012, a diabetes foi causa direta de 1,5 milhões de mortes prematuras no mundo. A maioria dos casos de diabetes e suas complicações poderiam ser evitadas mantendo dietas saudáveis e atividades físicas regulares. O tipo que vamos abordar neste estudo é o diabetes gestacional. O diabetes mellitus gestacional e o diabetes mellitus pré-gestacional são distúrbios do metabolismo dos carboidratos, que, quando não diagnosticados e tratados adequadamente, levam a graves complicações na gravidez. A diabetes mellitus gestacional é caracterizada pelos níveis elevados de glicose identificados no início da gravidez, onde as células beta pancreáticas maternas não secretam insulina suficientes para manter a glicemia normal da gestante. A placenta é um órgão multifuncional transitório responsável pelo transporte de nutrientes da mãe para o feto. O quadro diabético na gravidez altera o desenvolvimento da placenta e suas funções, levando a consequências prejudiciais no crescimento fetal. No período gestacional, a placenta produz e secreta os seguintes hormônios na corrente sanguínea: lactogênio placentário humano, cortisol, estrogênio, progesterona, prolactina, que inibem e diminuem a sensibilidade à insulina. Por outro lado, a insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, com a função de atender às demandas fetais. O transporte materno-fetal de glicose ele ocorre por difusão facilitada por transportadores de glicose denominados glúteos, um tipo especializado de proteína transmembranar. O transporte de glicose na placenta é regulado pela concentração extracelular materna de glicose e pela expressão e atividade dos glúteos nas microvilosidades da membrana plasmática, captando a glicose na membrana basal, ocorrendo a entrega da glicose. A entrega depende principalmente do gradiente de concentração da mãe para o feto, do metabolismo celular da placenta e da ação do GLUT1, particularmente na membrana basal. A transferência placentária de glicose também pode ser influenciada pelo metabolismo glicêmico da placenta, como gliconeogênese, glicogênese, glicólise e ainda pelo fluxo sanguíneo útero-placentário. No primeiro trimestre da gravidez, a transferência de glicose na placenta é elevada pela insulina. A transferência da glicose da mãe para o feto pela placenta ela ocorre principalmente pela isóforma GLUT1, que possibilita a absorção de glicose da circulação materna. A membrana basal foi identificada como etapa de limitação da taxa de transporte de glicose na placenta, devido à ação reduzida do transportador e à menor área superficial da membrana plasmática basal. A ação do GLUT1 na membrana basal aumenta 2 vezes no final do segundo trimestre e permanece inalterada até o final do ciclo gestacional. Desta forma, o reconhecimento prévio dos fatores de risco para diabetes mellitus gestacional durante o pré-natal torna-se relevante para a prevenção de complicações. Assim, pacientes com idade maior que 35 anos, pessoas acima do peso ou obesidade, usuários de drogas e hiperglicemiantes que tenham antecedentes familiares de primeiro grau, diabéticos ou hipertensos, com síndromes de ovário policísticos e ou síndromes metabólicas, com históricos de perda gestacional, polidrânio, macrosomia e óbito fetal. Devem ter cuidado especial e atenção diferenciada no pré-natal.
O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento da doença na primeira consulta de todas as gestantes. Através da glicemia de jejum e os fatores de risco como parâmetros, tende-se diagnóstico positivo quando a glicemia de jejum for maior que 85 mg por decilitros e ou na presença de fatores de risco. Tais condições impõem a necessidade da realização do teste diagnóstico com 75 gramas de glicose a partir da 24ª semana. Recomenda-se orientação à gestante sobre os riscos da doença e benefícios dos rastreamentos prévios da diabetes. Após o diagnóstico, as gestantes elas devem ser incluídas no protocolo de tratamento para a prevenção de desfechos maternos e perinatais adversos. A assistência pré-natal ela deve priorizar a educação em saúde e cuidados importantes como as atividades físicas regulares, dietas saudáveis, controle glicêmico periódico e orientações quanto ao tratamento medicamentoso.